para que a Dulce esteja limpa dela mesma, inteira, que o Espírito Santo possa habitar, que já habita dentro dela, que ela se esvazie dela mesma, para que o Senhor fale para nós nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Há alguém que me ama muito, Ele me entende, Ele me acolhe, quer me perdoar. Há um nome, santo nome, poderoso, amoroso, quer me libertar. E seu nome é, diga, e seu nome é, e seu nome é, e seu nome é, e seu nome é Jesus, 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 Jesus. Boa noite. Vamos dizer para nós mesmos: eu creio no amor de Deus por mim. Amor de Deus. Eu creio que Jesus está no meio de nós. Que Jesus está no meio de nós. Eu creio que Ele me ama. Eu creio que Ele me ama. Eu creio que Ele me guarda. Eu creio que Ele me guarda. Que Ele me protege. Que Ele me protege. Que quer me curar. Quer me curar. Nós vamos hoje falar de cura interior. Se vocês pensarem um pouco como é o ser humano, às vezes a gente esquece de algumas fases do ser humano. A fase da adolescência, a fase da infância, a fase do adulto, só pensa na fase hoje em dia, não é verdade? E às vezes a gente age de uma maneira tão inconstante que a gente não gostaria de agir, não é assim? Às vezes a gente está bem, às vezes a gente está triste, a gente não sabe porquê, às vezes a gente não consegue perdoar, porque aquela pessoa te dá uma certa angústia, não é? Às vezes a gente acha que é uma pessoa equilibrada, quando a gente vê, perdeu o equilíbrio e não sabe porquê, né? Muitas vezes a gente se assusta conosco mesmo, não é verdade? Principalmente aqueles que já estão na caminhada há muito tempo. Por quê, gente? Porque a gente carrega a ferida que está escondida lá dentro do nosso coração. Temos vários compartimentos dentro de nós. Desde o momento da concepção dos nossos pais, nós sofremos interferências boas e más. Às vezes carregamos imagens erradas que vieram de um olhar negativo de um pai e de uma mãe, né? Porque o pai e a mãe é a referência se nós somos bons ou se nós somos maus. E aquele olhar de reprovação faz com que a gente reaja com insegurança em nossas vidas, nas tomadas de decisão. Muitas vezes a gente gostaria de ser um super-herói, uma super-heroína, e a gente não é. Por quê? Carregamos fardos de feridas, fardos de pecados nossos, dos nossos pais, dos nossos antepassados. E a boa nova é que Jesus quer curar tudo isso. Jesus quer harmonizar o ser humano por inteiro. Na palavra de Deus, em Ezequiel, o que Jesus fala?
Tirarei de vós um coração de pedra, não é verdade? Curarei as feridas, aos cegos eu guiarei, né? As ovelhas perdidas eu guiarei, colocarei no meu redil. Tudo isso são promessas de Deus para nós. Então, para que a gente compreenda a natureza humana, a gente precisa conhecer um pouco de nós mesmos. Ajuda muito uma partilha. Vocês estão tendo partilha. É um crescimento muito grande, um crescimento no auto-perdão, se vocês querem saber. Porque a nossa tendência é exigir demais de nós mesmos e nós temos dificuldade de nos perdoar. Enquanto a gente exigir demais de nós e não perceber que todo mundo, como diz o vocabulário popular, é farinha do mesmo saco, todo mundo peca do mesmo jeito, todo mundo tem os mesmos defeitos, só que uns mais em uma área e outros menos em outras. Mas às vezes a gente consegue superar determinadas ações, mas se a gente vacilar e não vigiar, a gente pode cair de novo. Como diz São Paulo, aquele que está em pé se cuide para que não caia. Então a nossa vida é uma eterna vigilância. Mas o autoconhecimento é o cerne da cura interior. Porque quando a gente admite que a gente tem aquele sofrimento, a gente admite que Deus me ama, a gente se abre e se abandona para a ação de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, como é que é o homem? É corpo, mente e espírito. Muitas vezes, quando a gente começa a buscar Jesus na nossa caminhada espiritual, a gente só procura a parte espiritual, esquece do físico. Quantas vezes eu rezei pelas pessoas, Jesus dá o recado, vai andar na praia. É incrível isso, né? Então, porque a gente esquece que a gente se estressa. A gente esquece que se um corpo não tá cuidado, com saúde, o emocional vai ficar estressado. A gente é responsável por nós mesmos. Não podemos negligenciar. E como diz a palavra de Deus, aquilo que tu semeias, você vai colher. Se você se alimenta mal, você vai poder ter problemas cardíacos, de colesterol alto, não é verdade? Então temos que zelar para o nosso corpo, sim. Para a nossa mente também. Porque às vezes a nossa mente sofre porque o corpo está mal. Às vezes a nossa mente sofre por problemas de doenças emocionais. Quantas vezes a gente viu na cura interior que às vezes a pessoa tem um problema de paralisia por falta de perdão. Rezei uma vez por uma senhora que estava completamente paralisada e toda enturvada. Quando a gente foi ver, ela estava com dificuldade de perdoar o marido, que o marido não era bobo, ele pegou e arranjou uma mulher mais nova, né? E ela acordou, ela diz que acordou assim, toda travada. Então o que Jesus está querendo dizer? Que a gente não pode negligenciar o nosso emocional, porque senão a gente vai sofrer fisicamente e vai sofrer espiritualmente. Quando a gente não consegue perdoar, a gente não consegue se abrir ao amor de Deus. Você quer ter um coração de pedra? Insista em ter certeza de tudo. Ser dono da verdade. Carrega isso com vocês. Que ruim é ter um coração de pedra. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque Jesus, Deus em Gênesis, Ele falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E qual é a imagem de Deus? Só para aí. O que Deus é, gente? Amor. E se Ele fez a gente à imagem dEle, Ele colocou esse cerne de amor dentro de nós. E a gente só vai ser feliz amando. E a gente sabe amar, gente? Vamos pegar a carta de São Paulo, 1 Coríntios capítulo 13. Coríntios, capítulo 13, versículo de 4 a 7. Acharam? Amém? Misericórdia? Amém? Quem achou, vamos falar então. A caridade
paciente. A caridade é bondosa. Não tem inveja. A caridade não é orgulhosa. Não é arrogante. Não é escandalosa. Não busca seus próprios interesses. Não se irrita. Não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Amém. Vocês falam aqui, olha, não se irrita, não guarda rancor. Quantas vezes eu me vi irritada. Em oração, Jesus falava que eu precisava perdoar. Gente, a falta de perdão traz ansiedade, angústia. Isso os psicólogos falam. Não sou eu que estou falando. Angústia, ansiedade, irritabilidade, medo, né? A falta de perdão te desestabiliza, te tira a paz. Então, eu já tentei várias vezes exercitar o perdão. E o caminho mais fácil que Jesus me orientou foi através do terço. O terço é uma coisa surpreendente, como Nossa Senhora ajuda. Então eu pego cada Ave Maria e vou colocando a pessoa que me magoou, orando por ela. Vocês não têm noção da paz que me traz. Uma vez uma amiga minha ligava para mim e sempre reclamando. Era uma pessoa até difícil de se relacionar, porque toda vez que eu encontrava com ela, ela reclamava, falava mal. Eu falei assim, Jesus, tem que ter muito compaixão no coração, porque uma pessoa de difícil relacionamento. É difícil, né? Você pegar uma pessoa que está sempre murmurando, sempre reclamando. Aí eu rezei e falei assim, Jesus, o que está acontecendo com ela, né? Porque ela já estava começando a me irritar. E Jesus falava que ela precisava perdoar as pessoas na infância dela. E me disse quais eram as pessoas. Peguei, liguei, mandei um recado para ela. Olha, amiga, você precisa perdoar isso, isso, aquilo, aquilo outro. Não é que ela resolveu fazer o dever de casa direitinho. E ela depois me disse, Dulce, eu estou outra pessoa. Então, você vê que o perdão é o cerne de tudo, né? E a falta de perdão atrapalha muito a pessoa na cura interior. Quais são os mandamentos que Jesus fala? O primeiro mandamento qual é? Estão aprendendo bem a escolinha aí, né? E o segundo? Como a? Quantas vezes a gente aponta o outro, aponta o outro, aponta o outro e não aponta a si mesmo, né? Ou quantas vezes é o contrário, a gente aponta demais a nós e acha que a gente é culpado de tudo, e quando vê, quem está fazendo a bobagem é o outro. Então essa desarmonia interior, né, que a gente tem dos nossos corações, é o que Deus está querendo resolver. Porque o que acontece quando saímos da verdade? Nós ficamos infelizes porque não nos realizamos. Só somos felizes quando realizamos a vontade de Deus. Porque nós nos distanciamos dessa verdade. Sabe por quê, gente? Porque o mundo oferece felicidade muito rápido. E a nossa caminhada com Cristo Jesus, Jesus não falou que ia nos dar a felicidade imediata. Ele falou que no mundo nós íamos ter dificuldades, mas que Ele ia estar do nosso lado. E muitas vezes o sofrimento Deus permite para que a pessoa busque algo maior que Ele, né? Às vezes a gente acha que o sucesso no trabalho, o sucesso financeiro, aquela casa, aquele carro, um príncipe encantado vão nos trazer a felicidade. Não é. Nós só encontramos a felicidade em Deus. Só Ele pode preencher os nossos vazios. Nós fomos gerados por Deus. Enquanto a gente não tiver essa sintonia perfeita com Deus, a gente não vai ser feliz. Eu vi uma palestra do Sérgio, que ele mandou para mim, que caiu assim como uma luva no meu coração, que ele falava da tempestade, dos olhos fixos em Jesus. Na cura interior, a gente tem que estar com o olhar agarrado em Deus. Porque vai vir vendavais de emoções, de angústias, de aflição, de preocupações. Se a gente parar
para olhar para aquela angústia, ela vai tomar conta de nós. Como diz a palavra, meus olhos são os olhos fixos no Senhor, como a escrava tem um olhar fixo no seu dono. A palavra escrava não quer dizer submissa ao ponto de ser maltratado, mas sim que nós somos pertenças de Deus. Quando a gente se coloca nessa posição, eu estou aqui, Jesus, eu me abandono e te faz em mim o que tu queres. Sou tua, sou teu, eu te pertenço. Confia em Deus. Então, como eu estava falando, os traumas podem ser do momento da concepção. Ou seja, muitas vezes, às vezes o pai alcoólatra teve relacionamento sexual com a mãe naquele momento. Quantas vezes a gente viu isso acontecer? A criança não foi gerada no amor. Então aquela angústia, aquela repulsa pelo sexo oposto, ou é homem ou mulher, já é germinado ali no coração, já é colocado uma semente. Na fase de infância, então, uma família grande, muitas crianças, aquele vazio de colo de mãe, né? Aquela insegurança. Ou então os pais que cobram demais, então o desejo de atender os pais. A criança cresce com aquela exigência dentro dela para ser aceita, ou para ser boazinha, para ser chamada a atenção. E diante da dificuldade da vida, o que acontece? Ela vai querer resolver de tudo melhor. A gente pegou uma vez um rapaz que ele era o arrimo da família. Como ele sofria quando ele ficou com câncer, gente. Porque ele dizia assim, não posso morrer porque eu que sustento a minha família. Imagina o sofrimento desse homem, né? Então, a gente vê que Deus está sempre batendo na porta dos nossos corações para aliviar esses fardos, né? O tesouro que Jesus sempre está colocando no meu coração, o tesouro é Jesus, gente. Só Ele pode nos dar a paz. A gente não consegue comprar na farmácia uma pílula de paz, verdade? Uma pílula de alegria, hein? Pode até tomar um calmante para dar uma acalmada, né? Quando está no meio da tribulação. Mas não vai resolver o nosso problema, né? Bom, na fase da adolescência é aquela fase que nós deparamos, que é a fase da autoafirmação. Às vezes os pais são liberais demais, não colocam limite, e a criança cresce sem conseguir se dá o limite. Qualquer dificuldade na vida que acontece com ela, ela se revolta logo. Já viram criança assim? Que não consegue, até no Fantástico está falando daquelas crianças, né, que vão para aquele lugar, que pior que um exército, já viram? Que é impressionante aquilo, né? Então a criança que você não consegue dar limite, você dá tudo para ela, né? Ela vai gerar um adulto doente, né? E temos que cuidar também da nossa fase dos relacionamentos, das realizações na família, com os namorados, com os maridos, com a esposa, no trabalho, a realização espiritual, no teu encontro com Deus, né? Temos que lidar também com nossos próprios pecados, com as nossas más tendências, as tendências da nossa família e, infelizmente, também dos nossos antepassados. Infelizmente, os pecados dos nossos antepassados, Deus falou ontem, né, na primeira leitura, né, dos pecados dos seus pais, os filhos iam sofrer consequência até a 4ª geração. Por isso que a igreja se move em rezar pelas almas do purgatório. Isso é uma prática que eu faço constantemente, né, na dezena do terço e na missa. E tem também, que não é o pecado, mas a memória genética. Eu conheço uma família, gente, vocês vão rir, que eu acho que elas têm a fome herdada. O avô, você bota tudo na mesa, ele já pode ter vindo almoçar, ele chega lá, ele come tudo de novo. E ele está ficando um pouco cego, então ele vai botando a mão e vai pegando tudo que está pela frente. O filho já está caindo pelo mesmo caminho, você vê que o olho dele já fica... E o neto também, infelizmente. É impressionante. O bisneto, quer dizer, essa fome. Aí depois eu fui vasculhar a história dessa família. O pai desse bisavô, ele veio de Portugal, ele se desentendeu com o pai dele, porque tem uma área dos portugueses que são muito duras, né? São muito secos. E ele era tão maltratado pelo pai que ele resolveu fugir de casa. Veio de Portugal para cá pequenininho, sabe com quantos anos?
com 9 anos de idade, uma coisa assim. Agora imagina uma criança de 9 anos de idade pegando um navio, se escondeu, fugiu. O que ele não passou, gente? Passou foi a fome, né? Então, eu entendo assim que às vezes o comportamento, você tem uns comportamentos que você não gostaria de ter. Algumas pessoas têm a área sexual muito aguçada. E quando você vai ver, é toda uma genética, né, que foi muito estimulada nessa área. Tem pessoas muito mal-humoradas, tem famílias que brigam demais, muita divisão. Então, tem características de padrões de comportamento familiar que se repetem de geração em geração. Na fase do espiritual, como uma fase do comportamento, temperamento, né? Pessoas que são hiperativas, a ciência já analisou que a hiperatividade passa de pai para filho, né? Então, são coisas que a gente tem que rezar para Deus realmente curar, né? E já falei, bom, tem um estudo da ciência que fala que a falta de perdão, vou insistir um pouco, porque a gente, antes de começar a nossa oração, a gente vai fazer uma relação assim com Jesus para perdoar, para o coração da gente ser retirado dessas pedras. Eu vou insistir para vocês acreditarem nisso. Os médicos já fizeram um estudo que às vezes a falta de perdão traz problemas de dor de cabeça, problema no ovário, câncer na mama, problemas no fígado, rim. E às vezes prisão de ventre, dor no estômago, câncer e uso de drogas. Então a falta de perdão, quantas sequelas traz para a gente. Então, gente, o que acontece com o ser humano? A cabeça do ser humano, se a gente não vigiar, ela funciona muito rápido, né? E como dizem os monges do deserto, a gente tem os animais dentro de nós. E eles têm essa consciência, que sabe o que eles fazem antes de, quando baixa a tarde assim, o que eles fazem? Eles dão uma volta no mosteiro para aquela raiva do coração deles ser colocado lá de fora, para não levar aquela raiva para os outros companheiros. Porque eles têm consciência da humanidade deles. Então, esses são os nossos algozes, né? Essa a mágoa, o ressentimento, a raiva, o ódio, a ira. Enquanto a gente fizer força por nós mesmos para que elas saiam do nosso coração, elas não vão sair. A gente tem que pedir para Deus tirar isso. E para a gente pedir para Deus tirar, passa por um processo de confiança, de abandono, de amor a Deus. A oração é atendida quando a gente procura viver a santidade em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É que nem conta aquela história de uma criança que perguntou para um mestre, um monge beneditino, como é que era o coração do ser humano. Ele diz que são 2 lobos, um lobo bom e um lobo ruim. Aí a criança assustada perguntou, e qual é o lobo que vence? Aquele que você mais alimenta, né? Então, a questão da falta de perdão é que nem como Jesus fala dos algozes, né? Daquele homem que estava devendo dinheiro, não conseguiu pagar, foi no rei, pediu para o rei saldar a dívida. Vocês lembram dessa passagem? Hein? Sim. Vocês vêm à missa? Na missa tem essa passagem do Evangelho. E aí o que aconteceu? Pediu para perdoar a dívida e não... O rei perdoou. Só que ele saiu dali feliz e contente, encontrou um cara que estava devendo ele. O que ele fez? Bateu num cara, prendeu o cara. Aí chegou aos ouvidos do rei que o rei perdoou ele, mas ele não perdoou o devedor dele. Aí o que o rei fez? Prendeu ele até ele pagar toda a dívida que ele deveria, né? Então, o rei usou de misericórdia com ele, mas ele não usou de misericórdia com o outro. Quem é esse rei? É Deus, gente, né? Então a gente está sempre querendo aprisionar o irmão. Você sabe o que os romanos faziam? Não dorme não. Você sabe o que os romanos faziam antigamente? É porque eu não posso sair daqui, né, Sérgio? Tem que ficar aqui, né? Porque eu gosto de andar. Você sabe o que os romanos faziam antigamente com os assassinos? Sabe o que eles faziam? Eles pegavam o morto, amarravam no assassino e faziam o quê?
Prendiam, colocavam dentro da prisão com o morto amarrado neles. O que acontecia, gente? Aquela pessoa que morreu agarrada nele ia apodrecendo e matando ele aos poucos. É assim que a gente faz quando a gente maltrata o outro, não quer perdoar o outro. A gente envenena o nosso coração, a gente mata o irmão nos nossos corações. Estou assustando um pouco para vocês, porque eu acho que o perdão é uma questão de inteligência. Se vocês se amam, vocês vão procurar se perdoar. Bom, aí eles me pediram para dizer como é que faz para a gente orar por nós mesmos. A palavra de Deus fala: eu vim ao mundo como luz. Enviai a vossa luz e a vossa verdade, e elas serão como meu guia. O que faz a luz? Ela ilumina as trevas. O que faz as trevas quando encontra com a luz? Elas fogem. É que nem você ter uma casa infestada de barata. De dia você não vê, mas quando chega de noite elas deitam e rolam. Mas você acende a luz e elas saem todas correndo, não é verdade? Então, quando a gente se coloca diante da luz de Deus, é um exercício de muita confiança, de muito abandono, porque a gente começa a ver coisas dentro de nós que a gente não se agrada de ver. E o que acontece? Enquanto a gente se julgar e não se amar, a gente não vai querer se colocar diante da luz de Deus, não é verdade? Porque a gente não quer ver essas coisas. Então a gente tem que se amar muito para querer ser curado. Porque às vezes o processo de cura é um processo lento, né? Então a luz de Deus, ela vem revelar tudo que está escondido dentro de mim. Nós devemos então, para a gente receber a cura interior, a gente tem que pedir a Deus sabedoria e discernimento, para que Ele possa dizer o que está dentro de nós que precisa ser curado. Esse processo é um processo de intimidade constante todos os dias que a gente deve ter. Por isso que eu pedi para vocês fazerem um ato de fé. Eu creio, Deus, que você está comigo, tu estás ao meu lado, tu és o meu Deus, você me ama. Porque a gente se abandona no amor de Deus e permite que Deus cure. A oração de terço, como falei, e a missa. Muitas vezes, na minha oração de pessoal, eu vejo que aquele processo de cura é um processo que requer uma ação maior, mais poderosa. Então, na oração, quando eu estou entrando na missa, no momento do ofertório, eu já entrego o meu coração para Jesus. Naquele momento, eu entrego as almas da minha família. Porque no momento do ofertório é o momento adequado que você entregar os seus antepassados, né? O problema que você está vivendo financeiro, né? Na consagração, eu me consagro a Deus. Quando eu recebo a Eucaristia, é o momento de você louvar a Deus, é o momento de você pedir a cura. Muitas vezes, com todos esses acessórios, e você não consegue, aí é o momento de adoração. Essa semana mesmo eu obtive uma cura linda numa adoração, numa missa de cura e libertação. E às vezes a gente se apoia no irmão para pedir para ele orar por vocês. Esse dia, gente, aconteceu um testemunho lindo. Eu rezei para uma menina que ela estava querendo se matar, já tinha tentado suicídio, uma pessoa de evangelização, chorava a beça. E quando eu rezei uma vez, Jesus mostrava muita coisa da gestação, porque a mãe rejeitou, o pai rejeitou, toda aquela rejeição estava brotando no coração dela, ela não conseguia se controlar. E na segunda vez, quando a gente rezou, Deus revelava que a depressão dela vinha muito do ocultismo da família dela. A gente fez ela fazer uma oração de renúncia e continuamos rezando por outras áreas. Aí ela falava assim: eu quero que você continue rezando comigo, qual vai ser a próxima? Aí eu falei assim: Jesus colocava no meu coração que ela estava querendo depender de mim, e não sou eu que curo, é Deus que cura. Aí eu virei e falei assim: minha amiga, não sou eu que curo, é Jesus que cura. Você vai. Aí eu orientei ela a isso: vai na missa, reza o teu texto, procura os sacramentos, porque o pecado também atrapalha a nossa cura. Eu já vi uma mulher que queria engravidar e ela não conseguia, a gente rezou, era a mágoa da mãe. A outra também não conseguia engravidar, a gente rezou o que era, não confessou
o julgamento que fez ao Pai. Então, se a gente desconhece a palavra de Deus, a gente não consegue também ser curado. A gente tem que se aprofundar, conhecer a palavra de Deus, esmiuçar, ruminar a palavra, né? Então, finalizando, que Jesus vai entrar, o que nos dificulta receber a cura? Nossos pecados, a falta de perdão, a falta de conhecimento da palavra de Deus, o mandamento. Qual é aquele mandamento que fala de honrar pai e mãe? É o 4? Pois ele vem seguido de uma promessa: e tereis vida longa e dias plenos. Essa é uma boa promessa, né?